o nosso estudo da insulina, da síntese da insulina. Então a gente parou no último vídeo falando da proinsulina, né? A gente chegou até ela. Então a gente viu que a pré-proinsulina é formada a partir da tradução do RNA mensageiro, realizada pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. E aí essa pré-proinsulina dentro das cisternas do retículo, ela perde a sequência sinalizadora através da ação de enzimas endopeptidases, levando à formação da proinsulina, né? Bom, gente, então a proinsulina, ela vai ser transferida para uma outra organela citoplasmática, que é o complexo de Golgi, tá? Então, através de vesículas transportadoras, a gente tem a proinsulina dentro da vesícula, como se fosse um pacotinho que vai levando em direção ao Golgi, e aí essa vesícula se funde à cisterna do complexo de Golgi, tá? E aí no complexo de Golgi a gente tem essa proteína sofrendo modificações, dobramentos, alterações estruturais, quer dizer, ela vai sendo, vamos dizer assim, refinada, né? Ela vai sendo melhorada, lapidada. E aí depois ela fica prontinha, quando ela passar por todas as cisternas, no final ela vai brotar numa vesícula, pronta, madurinha, com ação ativa, e aí depois ela vai ser secretada, tá? Então a gente vai ter essa sequência aí de eventos. Então, no retículo endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi são as organelas responsáveis pelo que a gente chama de processamento das proteínas, né? Então elas vão melhorando essa proteína, né? Então a gente tem a produção acontecendo inicial, da sequência inicial no retículo endoplasmático rugoso e depois esse protótipo, vamos dizer assim, né? Esse precursor, ele é transferido para o Golgi dá uma refinada ainda melhor nessa molécula, né? Produzindo a forma ativa dela, né? Chegando na forma final, tá ok? Então a gente vai ter esse processamento de proteína no citoplasma envolvendo essas duas organelas. Aqui, gente, olha só, é uma animação mostrando essa comunicação que a gente tem, esse trânsito de vesículas entre retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, né? Então vocês veem, ó, até a arquitetura, vamos dizer assim, a localização das organelas é de acordo até com a sua função, né? Você vê que o retículo endoplasmático rugoso ele fica mais perto do núcleo para já pegar essa mensagem que chega e já começar a fazer. Então aqui a produção inicial e aí depois isso é transferido para o Golgi que fica mais próximo à membrana plasmática, que é o ponto de saída do material que foi produzido, né? Da proteína. Então olha aqui que bonitinho. Então aí dentro, tá vendo? As proteínas são as bolinhas azuis, ó. Tá vendo? Então a gente vai ter esse trânsito nesse sentido. Retículo, Golgi, depois membrana e vai-te embora, né? Cai no organismo. Bom, gente, então a insulina, ela é uma molécula, como a gente viu, ela vai ter em torno de 5.500 de peso molecular. Ela vai ser formada no complexo de Golgi, tá? A partir da proinsulina. Então a proinsulina, depois de pronta no retículo endoplasmático rugoso, ela é transferida para o Golgi, entrando na face. O Golgi é formado por várias cisternas, né, que são independentes, e existe uma comunicação de uma cisterna com outra através de brotamento de vesículas, né, diferente do retículo endoplasmático rugoso, que são cisternas conectadas, umas com as outras, aqui não. Ela é como se fossem cisternas empilhadas, e aí a gente vai ter as vesículas brotando de uma e entrando na outra, e assim a gente vai tendo a transferência do material que está sendo produzido. Então, a insulina ela vai entrar no Golgi através da face cis, que é a face que está próxima ao retículo endoplasmático rugoso, vai passar por todas as cisternas intermediárias até chegar na última cisterna, que é a cisterna trans, que é a que está mais próxima da membrana plasmática. Nessa cisterna a gente vai ter aí um aperfeiçoamento, um amadurecimento dessa proteína e um amadurecimento do grânulo que vai armazenar essa proteína, tá? Ele vai ficar preparadinho, bonitinho, com todas as condições necessárias para a proteína se manter viável, vamos dizer assim, né? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente vai ter, ó, a insulina, ela vai ter daquilo tudo que a gente viu, né? Que tinha um monte de cadeias, ela vai ter basicamente aquilo que a gente falou bem no iniciozinho, duas cadeias, a cadeia A e a cadeia B, né? Conectadas por pontes de sulfeto, como a gente falou. Então é isso aqui, ó, gente. Então a pré-proinsulina, que é formada a partir da tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Aí dentro do retículo endoplasmático rugoso a gente tem a sequência sinalizadora caindo fora, sendo removida por ação de enzimas que vão lá e vão
cortar ela fora. Aí a gente tem a formação da pró-insulina. E aí depois a insulina, o que a gente vai perder aqui? Ó? Vai perder justamente a cadeia C, né, da pró-insulina, é removida a cadeia C para dar origem à insulina, tá? Isso vai acontecer onde? No complexo de Golgi, tá ok, gente? Então olha aqui, então a pró-insulina, a gente vai ter a remoção da cadeia C, tá vendo onde está escrito quebra aqui? Essa cadeia toda é removida e a gente vai ter a formação da insulina. Acontece o seguinte, na pró-insulina, a gente vai ter a inserção, então depois que tirou a sequência sinalizadora da pré-pró e se tornou pró, antes da pró-insulina virar insulina, quer dizer, lá no Golgi, a gente vai ter, antes da remoção da cadeia C, o estabelecimento das pontes de disulfeto, tá? Então as pontes de disulfeto são colocadas na molécula, lá no complexo de Golgi, antes de remover a cadeia C da molécula. Isso justamente para dar estabilidade à molécula, para a gente grudar aqui, ó, a cadeia A com a B, né? Elas ficarem grudadinhas uma na outra, tá? A cadeia A menor, ela tem essa ponte de sulfeto conectando nela mesma, e a cadeia B aqui embaixo, tá ok? Então a pró-insulina que ganha essas cadeias de disulfeto, essas pontes de disulfeto, antes de virar a insulina, né? Então, como é que acontece esse processo que a gente chama de amadurecimento, gente? Esse amadurecimento da molécula, ele vai acontecer através de uma via de processamento de proteína no complexo de Golgi, que a gente chama de via regulada. Tudo é regulado com controle de qualidade, refinadíssimo, para dar tudo certo no final, para o negócio sair bonitinho. Então é assim, ó, esse grânulo, né, na verdade, essa vesícula, depois que ela entrar no Golgi, passar pela cisterna cis, que é aquela que está mais perto do retículo, que é a primeira, pelas cisternas intermediárias, ela tem que entrar na última cisterna, que é o elemento final, é o que vai empacotar e mandar para a viagem, tá? O produto vai fechar bonitinho, a embalagem bonitinha, para que tudo tenha certo, com todas as condições, né, que merece aquela proteína. Então a gente vai ter na cisterna trans esse amadurecimento desse grânulo, tá? Para ele ficar nas condições perfeitas. Então a gente vai ter a fusão aqui, né, da vesícula com a cisterna trans, com ainda a pró-insulina. Aí na cisterna trans, essa pró-insulina, ela vai sofrer a ação de endopeptidases, graças a quê, gente? Essas endopeptidases, quer dizer, essas enzimas que vão remover a cadeia C, ela vai ganhar então a pró-insulina, essas pontes de disulfeto nas cisternas anteriores, tá? Ela vai sendo preparada antes. Chegou na cisterna trans é que ela vai ter a remoção da cadeia C. Então a gente vai ter bombas nessa cisterna, na membrana dela, bombas, quer dizer, que faz transporte ativo de próton, significa o quê? De íons hidrogênio. Então a gente vai ter transportadores ativos para íons hidrogênios que vão bombear hidrogênio aqui dentro para fazer o quê, gente? Para tornar esse pH mais ácido. Então o pH vai ficar entre 5 e 5,5, que é o pH ideal para a ação da endopeptidase, que é a tesourinha que vai lá, ó, cortar a cadeia C e tirar. E vai ficar sobrar só a A e a B. Então a gente vai ter no final, olha lá, um grânulo secretor, ó, a insulina, que é formada pelas duas cadeias, A e B, e o peptídeo C solto aqui. Ah, e o peptídeo C vai ficar aí? Vai. A gente secreta ele quando secreta a insulina? Sim, secretamos. Na mesma proporção que a insulina, porque eles são derivados da mesma molécula. Eles vieram da pró-insulina, eles estavam juntos. Só que o peptídeo C foi desconectado do restante e ele ficou sozinho, tá? Que era a cadeia C. E aí o que acontece, gente? Esse peptídeo C, até então, até pouco tempo atrás, não se sabia muito bem qual era a função dele no nosso organismo. Acreditava-se até que não tinha função nenhuma. Mas hoje em dia já sabe-se que ele parece potencializar a ação de atividade de bomba sódio-potássio no tecido renal, então ele interfere no processo até de formação de urina, ele tem uma participação. E também parece que ele está muito associado à indução da produção de óxido nítrico no endotélio vascular. Então ele está muito associado na questão de melhora do fluxo sanguíneo, né? Porque o óxido nítrico ele é vasodilatador. E aí a vasodilatação a gente sabe, reduz resistência vascular periférica, a gente tem uma melhora de fluxo, melhor perfusão, né? Melhora da questão da pressão arterial e tudo. Então muitas vezes quando, por exemplo, no indivíduo diabético, que a gente tem a deficiência da insulina,
a gente pode ter deficiência de peptídeo C também, né? Vai ter, porque os dois são juntos aqui, eram irmãos, vamos dizer, siameses, né? Todos aqui, só ficou o B colado no A, o C saiu, mas eles são produzidos a partir da mesma molécula, que é a proinsulina. Então, muitos pesquisadores acreditam que algumas complicações do quadro diabético, que são principalmente de origem vascular, micro e macrovascular, também deve-se ao fato do peptídeo C estar reduzido, tá? Já que ele tem esse papel importante em melhorar essa resposta vascular por conta dessa essa indução de produção de óxido nítrico, tá? Ele ativa a enzima que leva à produção dessa molécula que é muito importante, que produz vasodilatação, tá? E aí tem uma questão também no diagnóstico, que o peptídeo C é muito utilizado, gente, na verdade não é nem no diagnóstico, é no monitoramento de diabéticos, tá? A gente costuma dosar peptídeo C para verificar se o pâncreas está produzindo insulina. Porque o que acontece? Quando ele parar de produzir insulina, ele também não vai produzir o peptídeo C. Então você não vai ver o peptídeo C no sangue. Os indivíduos que têm diabetes tipo 1, que vão ter uma deficiência absoluta de insulina, eles vão apresentar o peptídeo C zerado, eles também não têm. Então, para que se dosa o peptídeo C? Primeiro, uma questão importante, ele tem uma meia-vida maior do que da insulina, né? A insulina vai ter uma meia-vida entre 5 a 10 minutos, porque ela vai ser degradada por uma enzima chamada insulinase, que fica no fígado, principalmente, e no rim. Aí o que acontece? A gente vai ter essa insulina sendo degradada mais rapidamente, e aí quando você dosa a insulina no sangue, ela pode estar subestimada, ela pode estar, na realidade, não refletindo exatamente a atividade pancreática na produção da insulina. O peptídeo C, pelo fato de ele ter uma meia-vida maior, ele vai te dar uma estimativa melhor dessa produção, porque ele dura mais tempo circulando. Uma outra questão importante o peptídeo C ele também é dosado em indivíduos que utilizam insulina, que exogenamente, né? Então que tratam diabetes através do uso da aplicação de insulina. Mas o diabético tipo 1 ele não vai ter insulina endógena, então ele não vai ter peptídeo C. Então mesmo se você der insulina de fora, o peptídeo C não vai aparecer lá, porque ele é produzido no pâncreas, lá com a célula beta e tudo, como a gente está falando aqui. Agora, o indivíduo que começa a usar insulina, mas ele ainda tem uma produção pequena, endógena, dentro dele, como é que você vai saber se o pâncreas dele ainda está produzindo alguma coisa de insulina? Se você dosar insulina, você não vai saber se aquela insulina que você está dosando é a que ele está tomando de fora, exógena ou endógena. Então, dosa o peptídeo C. Então, através do peptídeo C, você sabe se o pâncreas dele está produzindo insulina ainda ou não, né? E pela quantidade do peptídeo C, você também consegue saber a quantidade de insulina, já que eles são equimolares, tá? Equivalentes, né? Concentração igual. Bom, uma outra via, então essa é a via regulada, é a via que sofre regulação, tudo bonitinho, monitorado, né? A gente tem uma outra via que não é tão assim, que é chamada via constitutiva, gente. Nessa via, o que acontece? A gente não tem a vesícula passando pela cisterna trans, ela vai sair de uma outra cisterna e já vai vir para o ponto de envio, de secreção, né? Então ela não vai passar pela cisterna trans. O que vai acontecer? Dentro dela a gente vai ter quem? A proinsulina. Na trans, na última cisterna, o que acontece? Ela virar realmente insulina, você ter toda a história se separando por aquele processo que a gente acabou de ver. Então você vai ter uma vesícula que vai ter a proinsulina, que não passou pela etapa final do processamento da proteína. Então o que vai acontecer? Essa proinsulina muitas vezes é secretada. Então a vesícula sai assim da célula e a proinsulina cai no sangue. Então a gente vai ter mais ou menos uma secreção em torno de 5 a 10% da secreção da célula beta vai estar na forma de proinsulina, tá? A maior parte na forma de insulina mesmo, né? Como a gente está vendo aí, 90 a 95%. O que acontece, gente? A proinsulina ela não tem atividade biológica, tá? Só que ela pode sofrer aumento. Então a gente tem um valor de referência lá, ela tem sempre bem baixinho, tá vendo aqui? Então a quantidade de proinsulina ela é pequenininha, né? Só que se a gente tiver esse pâncreas sendo muito estimulado na questão da síntese, a gente vai ter um aumento dessa produção e aí você perde muito essa regulação. É que nem uma indústria, quando começa a vender muito um determinado produto, ela começa a produzir uma quantidade maior, muitas vezes vai caindo a qualidade, né? Aqui é a mesma coisa.
Então, quando você tem esse pâncreas sendo muito requisitado, muito estimulado por uma demanda de glicose muito grande, ou de um outro hormônio, né, que também pode ativar, a gente vai falar, você vai ter esse processo de produção apresentando falhas. Então, você aumenta essa secreção de proinsulina e, consequentemente, isso vai se refletir no sangue. O que acontece, gente? A gente tem isso, né? Então, acontecendo, esse aumento da concentração de proinsulina acontecendo no início, naquele quadro que a gente considera de pré-diabetes. Então, ele é um importante marcador precoce de diabetes mellitus tipo 2, quer dizer, antes do quadro se instalar de fato. Então, o indivíduo não tem hiperglicemia, a glicemia está sob controle. Por quê? Porque ele está produzindo muita insulina. E como ele está produzindo muita insulina, a gente vai ter muita vesícula saindo imatura, muito grânulo imaturo, com a proinsulina, tá? Já que a produção está sendo demais. Então ela vai sair imatura e a proinsulina vai acabar sendo liberada. E esses indivíduos tendem a apresentar um aumento. Então, se você vê um aumento da proinsulina, já fica de olho aberto, porque já é um indicativo que esse indivíduo já está com o pâncreas sendo exigido demais, mais do que o normal. E a gente tem pessoas que têm um quadro chamado insulinoma, tá? Que é, na verdade, um tumor de células beta, onde ele produz uma quantidade de insulina muito grande, e aí também ele vai acabar secretando não só a insulina, mas muita proinsulina também, tá? Então a gente consegue verificar isso. Bom, então dentro do grânulo maduro, como é que a coisa vai estar arrumada lá? Então tá tudo arrumadinho, um pacotinho bem arrumadinho para mandar embora essa coisa pro sangue, bonitinha, tá? Então é que nem quando você vai mandar uma encomenda para alguém, ou vai receber uma compra de algum lugar, né? Vem tudo arrumadinho, com plástico, bolha, isopor e tudo, quando é uma coisa que quebra, principalmente. Então, a insulina dentro desse pacotinho vai estar bem guardadinha, bonitinha também. Então, a gente vai ter ela organizada da seguinte forma, gente, olha só. Aqui no centro, isso que a gente está vendo, é um átomo de zinco. Então, a gente vai ter um zinco aqui, tá? E preso nesse zinco, a gente vai ter dímeros de insulina. Então elas vão estar rearranjadas, tá vendo? 2 a 2, estão vendo aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui. Cada cor dessa representa uma insulina e 2 aqui. Então elas formam um hexâmero, quer dizer, 6. A gente vai ter 6 insulinas em cada grânulo associadas a um zinco. 6 unidades de insulina, tá? E 6 peptídeo C, né? Então o peptídeo C tá aqui, ó, na mesma quantidade que a insulina. Esse é o grânulo, o hexâmero de insulina, que vai ser liberado. Então, na verdade, esse zinco, gente, ele serve para dar uma estabilidade a essa estrutura, tá? Voltando aí, ó. E também para você ter essas moléculas se desprendendo de maneira gradual, gradativa, tá? Então, na realidade, o que a gente vai ter no momento que esse material for exocitado, quer dizer, secretado, a gente vai ter a molécula de insulina, ela com ação individual, ela tem que estar num monômero, né? Cada molécula de insulina vai se ligar num receptor para exercer o seu efeito. Então aqui elas estão organizadas assim em 6, então elas vão se soltando desse zinco aos poucos, tá ok? A gente vai ter essa liberação dessas moléculas. E a gente vai ver que muita insulina exógena, elas são produzidas com essa intenção, muitas vezes, de formar esses que a gente chama de cristais, tá? Então está num cristal de insulina em torno do átomo de zinco. É esse arranjo que a gente vai ter. Justamente para você não ter essa insulina agindo muito bruscamente e rapidamente. Então ela vai sendo liberada aos poucos. E o que estimula essa biossíntese, né? Quais são os elementos que dão que acordam a célula beta para ela começar a produzir insulina? Primeiro deles, todo mundo já sabe, é a glicose. A glicose vai ser o principal, o mais potente estímulo para a célula beta na produção da insulina, tá? E na secreção também, a gente vai ver. O glucagon também, que é produzido na célula alfa. Então a gente tem essa síntese, a gente tem esses grânulos estocados, tá, gente? Primeiro, a saída deles a gente vai ver no próximo vídeo, como é que essa insulina sai da célula beta. A glicose e o glucagon também estimulam secreção. O GH, que é o hormônio do crescimento, lembrando que a insulina é importante para a síntese de proteína, portanto, crescimento de tecidos. O GLP-1, que é uma incretina, também a gente vai falar muito dela, ela estimula muito a célula beta, é um hormônio produzido no intestino, com a chegada dos alimentos. Na gravidez, a gente também aumenta a produção de insulina, tá? E na obesidade.
né? Tanto na gravidez quanto na obesidade, a gente vai ver que tem fatores que estimulam a produção, mas também dificultam a ação, tá? Produzem resistência. Por isso que a gente tem tendência a desenvolver diabetes nesses 2 últimos estágios aqui, exemplos que eu botei aqui, gravidez e obesidade. A gente vai ver isso depois. E a gente tem aqueles que inibem, né? Que dificultam essa produção, que fazem com que a célula beta não produza tanta insulina assim. Então, envelhecimento é um. Então, síntese de proteína em envelhecimento, gente, sempre fica comprometida, né? Produzir proteína não é fácil. Requer aí uma dedicação da célula, gasto energético e tudo. E aí, com o envelhecimento, a gente sabe que a produção da proteína, quer dizer, as reações anabólicas, elas ficam reduzidas. O corpo está numa mais de catabolismo, né? De reduzir gasto, ficar mais econômicozinho. E aí a gente tem redução da produção de insulina também. Por isso, quando a gente vai envelhecendo, o ideal é comer menos para não exigir tanto do pâncreas, porque ele já está cansadinho, né? Na inanição, então se o indivíduo não está se alimentando bem, ele está com desnutrição, e principalmente desnutrição proteica, ele não vai estar ingerindo proteína, portanto ele não está fornecendo o aminoácido, então ele não tem como produzir proteína dentro dele, né? Os aminoácidos que são usados na produção da insulina vêm dos alimentos que a gente come, não só a insulina como qualquer proteína. E no quadro diabético a gente vai ver que as células beta elas vão sofrer alterações importantes e aí essa fábricazinha vai ficar comprometida. Ok, gente, então essa é a nossa síntese de insulina e a gente segue nessa temática falando de secreção nos próximos vídeos, tá ok? Então a gente se vê.